A história da crucificação de Jesus Cristo é uma das narrativas mais impactantes da humanidade. Seu sofrimento antes da morte não foi um evento isolado ou acidental, mas fazia parte de um sistema cruel e impiedoso usado pelos romanos para punir e humilhar seus condenados. Mas por que Jesus, o Filho de Deus, teve que passar por uma tortura tão extrema antes de ser crucificado? Qual era o propósito por trás desse sofrimento? Era algo comum ou algo único reservado para ele? A última noite de Jesus na terra como homem livre começou com um jantar especial. Ele se reuniu com seus discípulos para a Páscoa, onde partiu o pão e o vinho, estabelecendo a Santa Ceia. Mas ele já sabia o que estava por vir. Com pesar, anunciou que um deles o trairia. Judas Iscariotes, consumido pela ganância e pela influência de Satanás, já havia negociado a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ele estava angustiado, pois sabia o sofrimento que o aguardava. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, um sinal da intensa agonia emocional e espiritual que ele enfrentava. Ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquela noite silenciosa, um grupo de soldados enviados pelos líderes religiosos invadiu o jardim. Judas se aproximou e, com um beijo, entregou Jesus. Os discípulos, confusos e amedrontados, fugiram. Pedro tentou lutar, cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu e curou o homem. Ele não resistiria à sua prisão. Ele veio para se entregar. Jesus foi levado às pressas ao sumo sacerdote Caifás, onde foi julgado às escondidas durante a noite. O julgamento foi injusto e cheio de falsas testemunhas. Os líderes religiosos queriam condená-lo à morte, mas não tinham autoridade para executá-lo. Então, levaram-no ao governador romano Pôncio Pilatos, esperando que ele decretasse a sentença de morte. Pilatos, ao interrogar Jesus, não encontrou culpa alguma nele. Ele percebeu que os líderes religiosos estavam movidos pela inveja e tentou libertá-lo, mas a multidão, incitada pelos sacerdotes, clamava: Crucifica-o! Crucifica-o! Para tentar acalmar a multidão, Pilatos ofereceu libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso perigoso. Para seu espanto, o povo escolheu Barrabás. Pressionado, Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser açoitado antes da crucificação. Mas a tortura de Jesus não foi apenas um simples castigo romano. O que ele sofreu foi brutal e humilhante, algo que poucos condenados experimentavam com tanta intensidade. O açoitamento romano era extremamente cruel. Jesus foi levado ao pátio do palácio do governador, onde soldados o despiram e o amarraram a uma coluna. O chicote romano, chamado flagrum, era feito de tiras de couro com pedaços de metal e ossos presos nas pontas. A cada golpe, sua pele era rasgada, sua carne exposta. Os açoites romanos eram projetados para trazer dor extrema e enfraquecer a vítima antes da crucificação. Alguns prisioneiros morriam apenas nessa fase. Jesus, ensanguentado e exausto, mal conseguia ficar de pé. Mas os soldados não estavam satisfeitos. Eles zombavam dele, colocando sobre sua cabeça uma coroa de espinhos que perfurava sua pele e fazia o sangue escorrer pelo rosto. "Salve, Rei dos Judeus!" gritavam enquanto batiam nele e o humilhavam. Eles lhe deram um manto vermelho, riam e cuspiram em seu rosto. Cada soco, cada golpe não era apenas uma agressão física, mas uma humilhação profunda. Ele estava sendo tratado como um falso rei, como um nada. Pilatos, ainda tentando salvar Jesus, mostrou-o à multidão ensanguentado e quebrado. Ele disse: "Eis o homem." Mas a resposta da multidão foi implacável: "Crucifica-o." Pilatos finalmente cedeu.
E então Jesus foi entregue para ser crucificado. A crucificação era um dos métodos mais brutais de execução do Império Romano. Seu objetivo não era apenas matar, mas causar dor extrema e humilhação pública. Jesus, já exausto da tortura, foi forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota. O peso da cruz e a perda de sangue fizeram com que ele caísse várias vezes. Os soldados então forçaram Simão, um homem de Cirene, a ajudá-lo. Ao chegarem ao monte, os carrascos pregaram Jesus na cruz. Pregos foram cravados em seus pulsos e pés, atravessando os nervos e causando dores indescritíveis. Cada respiração era um sofrimento. Ele precisava se apoiar nos pés feridos para conseguir ar, o que aumentava ainda mais sua dor. As pessoas ao redor zombavam. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas Jesus, em sua misericórdia, orou por eles. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ali, entre dois ladrões, Jesus suportou horas de agonia. Ele não foi apenas crucificado, ele carregou o pecado do mundo, sentindo o peso do abandono e da dor. No momento mais sombrio, ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? E então, após horas de sofrimento, ele declarou: está consumado. Jesus entregou seu espírito. O céu escureceu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. O próprio centurião romano que presenciou tudo declarou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Por que Jesus foi torturado antes de morrer? A resposta não está apenas na crueldade romana ou na inveja dos líderes religiosos. Jesus sofreu para cumprir o propósito da redenção. A Bíblia diz: ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A tortura de Jesus não foi um erro, foi um preço pago. Cada golpe, cada gota de sangue foi por amor. Ele suportou o sofrimento que nós merecíamos. Ele tomou nosso lugar. E esse sofrimento não foi em vão. 3 dias depois, a morte não pôde segurá-lo. O túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. Essa história não é apenas um relato do passado, é uma verdade viva que nos transforma. Se você já se sentiu abandonado, humilhado ou perdido, lembre-se, Jesus sabe como é sentir dor. Ele sofreu por você, mas venceu. E por meio dele, você também pode vencer. A tortura de Jesus antes da cruz não foi um evento isolado. Açoitamentos eram comuns para prisioneiros romanos condenados, mas a intensidade do sofrimento de Jesus foi excepcional. Ele não apenas sofreu fisicamente, mas espiritualmente, carregando o pecado do mundo. Mas ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou. E hoje, sua história continua a transformar vidas. Se essa história tocou seu coração, comente nesse vídeo: Jesus vive. E se inscreva no canal, porque no final, não foram os pregos que o prenderam na cruz. Foi o amor.